No, but you said when I was at the house that all I needed to do was speak to the officer, and then I can go and look for Keely, and then. Oi, eu sou o Chamal e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui e gosta de casos criminais, eu te convido a se inscrever aí no meu canal clicando no botão vermelho que está abaixo, escrito inscreva-se. E peço também que você ative o sininho das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica. Caso ele não envie essa notificação, me siga em minhas redes sociais, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeos novos. Então mesmo que o YouTube não notifique, eu aviso lá e você pode vir aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. Então, dito isso, vamos pro caso. Keely Bunker nasceu no dia 7 de setembro de 1999 e cresceu na cidade de Tamworth, que fica no condado de Staffordshire, na Inglaterra. A cidade tem cerca de 74 mil habitantes. Keely tinha 20 anos na época do caso, os pais dela eram separados e ela tinha dois irmãos, que se dividiam passando o tempo, uma parte na casa do pai e outra parte na casa da mãe. Ela trabalhava como garçonete, mas tinha grandes planos e ambições para o futuro. Ela queria ser professora, principalmente porque ela gostava muito de crianças, tanto que às vezes ela pedia para cuidar dos primos só para que os tios dela descansassem. A Keely era muito tranquila, bastante tranquila, muito comunicativa e muito querida por seus amigos. Não tinha uma pessoa sequer que falasse mal dela. No dia 18 de setembro de 2019, a Keely foi até um show de um rapper que ela gostava muito, junto com sua amiga chamada Monique. As duas foram até o show para que a Keely comemorasse o seu tão esperado aniversário de 20 anos. Esse show que elas iriam seria na cidade de Birmingham, que fica a cerca de 30 quilômetros da cidade onde Keely e Monique moravam. Para as pessoas que assistiram a série Peaky Blinders, quando você ouve a palavra Birmingham, você já lembra automaticamente deles. Eu particularmente, como assisti a série, lembrei na hora. Então, Birmingham era a cidade dos Peaky Blinders. Bom, elas foram até o show e aquela noite tinha tudo para ser muito especial. Depois de sair do show que elas tinham ido, elas se encontraram com William Street, que tinha 19 anos na época e era amigo de infância da Keely. Para ser mais preciso ainda, a Keely e ele se conheciam já fazia pelo menos 15 anos e os dois trabalhavam no mesmo local. A Keely confiava muito no Wesley e ele era considerado por todos um cara muito extrovertido que sempre animava as festas com seu alto astral. Após eles se encontrarem, eles resolveram que iam até uma casa noturna chamada Snoob, que também fica em Birmingham. Lá eles beberam muito, principalmente o Wesley, que ficou completamente alcoolizado. Por volta das 3 ou 4 horas da manhã, após saírem da festa, a Monique, o Wesley e a Keely pegaram um táxi para a cidade de Tamworth, que era onde eles moravam. Esse táxi deixou eles na casa da Monique, que perguntou se a Keely queria dormir por lá para ela não precisar ir para casa sozinha. A Keely falou que não precisava, até porque no dia seguinte ela teria uma entrevista de emprego que seria às 2 da tarde e ela estava muito animada e esperançosa de que se sairia bem nessa entrevista. A vaga a qual ela tinha se candidatado e iria para a entrevista disputá-la seria de assistente de professora de jardim da infância, coisa que combinava bastante com ela. Para acalmar a Monique, ela disse que iria junto com o Wesley para casa, já que os dois moravam praticamente um do lado do outro. A Monique disse que assim não teria nenhum problema, já que a casa da Keely era bem próximo da casa dela, não era tão distante, então, se eu não me engano, eram 20 minutos de caminhada. E o Wesley, ele era um cara de muita confiança delas, então elas estavam bem tranquilas. A Monique ainda falou para Wesley tomar conta da Keely e deixar ela em segurança em casa. Wesley disse para Monique não se preocupar e ficar tranquila, pois ele faria exatamente aquilo, ele cuidaria da Keely.
O Wesley e a Keely se despediram da Monique, que desejou boa sorte para a amiga e desejou que desse tudo certo na entrevista de emprego dela. Já era bastante tarde quando os dois saíram da casa da Monique, então os pais da Keely ligaram várias vezes para ela, mas ela não atendeu nenhuma das ligações. Isso era uma coisa muito estranha porque a Keely, ela não era o tipo de pessoa que fazia isso, né? Quando as pessoas ligavam, ela atendia e esse número de ligações para o telefone dela sem resposta preocuparam a família da Keely. A Mônica sabia que a última pessoa a ver a amiga era o Wesley, então quando a Keely não apareceu em casa, ela questionou o Wesley sobre o que teria acontecido com sua amiga. Foi aí que as coisas começaram a ficar complicadas, porque o Wesley disse para Monique que não tinha deixado a amiga exatamente em casa. Ele disse que tinha deixado ela na esquina da casa dela e aí ela foi sozinha para casa e ele não sabe o que aconteceu depois daquele momento em que ele teria deixado ela na esquina. Para uma pessoa que tinha combinado de deixar a amiga em segurança em casa, esse Wesley já se mostrava um baita de um irresponsável, no mínimo. Porém, ainda pode piorar e muito. No dia 19 de setembro, no dia posterior ao aparente sumiço da Keely, os pais dela repararam que realmente ela não tinha dormido em casa e ela também não tinha comparecido na entrevista de emprego. Coisa que ela não faria. Se ela pudesse ir para a entrevista de emprego, ela iria porque ela queria muito aquela vaga. Então, ao notar tudo isso, por volta das 5h30, eles acionaram a polícia e relataram o desaparecimento da filha deles. A busca rapidamente se iniciou e todos começaram a procurar pela Keely, principalmente os amigos, familiares e o Wesley. O pai da Keely conversou com o Wesley e ele repetiu a mesma história. Disse que tinha deixado ela na esquina da casa dela e não sabia o que aconteceu dali pra frente. A polícia obviamente desconfiou do Wesley e colocou ele dentro da viatura e mandou ele refazer o trajeto que eles teriam feito naquela noite. E foi assim que foi feito. O Wesley ele refez o trajeto que ele tinha feito junto com a Keely e a polícia percebeu que no meio desse trajeto eles passaram por um parque. Esse parque se chamava Wingington Park. Eles começaram a analisar o local e depois de 3 horas de buscas, ali por volta das 9 horas da noite, infelizmente o tio da Keely, James Brown, encontrou o corpo dela sem vida jogado no lago. Os policiais disseram que na hora que ele encontrou o cadáver, o tio da Keely soltou um grito muito alto e forte. Segundo os policiais, foi o grito mais agonizante que eles já ouviram. Keely estava com o corpo submerso na água e parcialmente coberto por galhos. Ela estava muito machucada, com hematomas, a boca cortada e ela também estava com sinais claros de estrangulamento. Ficou nítido para todos que ela havia sido abusada sexualmente. Obviamente que para a polícia, quando eles encontraram o corpo, o principal suspeito se tornou o Wesley. Eles não conseguiam nem imaginar que outra pessoa tivesse cometido aquele crime. 1 hora após encontrarem o corpo, o Wesley foi detido e acusado do homicídio da Keely. A polícia questionou ele e ele continuou dizendo a mesma história, manteve a mesma palavra, dizendo exatamente o que disse para a Monique e o pai da Keely. Ele continuou dizendo que tinha seguido junto com ela, eles se separaram e ela foi sozinha para casa. E acrescentou dizendo que não podia responder por algo que ele não fez e não estava presente. Depois da reconstituição do crime, a polícia conseguiu provar através de câmeras de segurança e GPS que tinham por todo o trajeto e também as câmeras de segurança do parque que durante esse trajeto que os dois estavam fazendo juntos, a Keely e o Wesley, eles pararam ali no parque e ficaram lá um tempo parados juntos. Isso já provava para a polícia que tudo que o Wesley disse era mentira, porque ele disse que eles se separaram muito à frente naquele trajeto e em nenhum momento ele disse que tinha parado no parque junto com a Keely. O médico legista que fez a necrópsia no corpo da Keely falou que o DNA do Wesley foi encontrado no corpo e que ela foi morta por estrangulamento. Com todas essas provas contra o Wesley, ele foi detido e depois disso, 3 mulheres apareceram dizendo que tinham sido vítimas dele também. 2 delas eram menores de idade, uma tinha 15 e a outra 16 anos.
As acusações de abuso sexual que foram feitas por essas vítimas contra Wesley foram acrescentadas à sua ficha criminal. O julgamento dele aconteceu em agosto do ano de 2020. Durante o julgamento, ele resolveu mudar um pouco a versão que ele tinha dado anteriormente, alterando algumas pequenas coisas, muito provavelmente no intuito de diminuir sua pena futura. Dessa vez, ele disse que teria tirado a vida da Keely de forma acidental enquanto eles tinham relações sexuais consentidas. Ele disse que eles estavam tendo essa relação sexual no chão, de madrugada, embaixo das árvores do parque. Ele disse que enquanto estava levando aquilo em casa, ela começou a flertar com ele e esse flerte estava de uma forma tão avançada que ele perguntou se ela queria ter relações com ele e ela disse que sim. Então os dois teriam ido até o parque e tido a relação lá. Durante o ato, ele colocou as mãos em volta do pescoço dela, né, numa espécie de fetiche, e aí ele percebeu que ela já estava sem vida. Após perceber que ela estava sem vida, ele ficou desesperado e sem saber o que fazer. Então ele resolveu cobrir o corpo dela com galhos para que as pessoas não encontrassem. Porém, foi comprovado através do GPS, muito provavelmente do celular dele, que ele voltou várias vezes no local do crime naquela noite. Ele voltou pelo menos 5 vezes, enquanto dizia para os familiares da vítima que ele não sabia de nada. A polícia também conseguiu refutar facilmente o argumento dele de que era acidental, já que eles encontraram no corpo da Keely várias feridas de defesa. Algumas dessas feridas eram no pescoço, porque provavelmente, como ela estava sendo esganada, ela estava tentando separar o Wesley dela, e aí por isso ela ficou com essas feridas. E isso também obviamente prova que a relação sexual dos dois não foi consensual, como ele tinha dito. O que os investigadores não souberam dizer foi o que teria atraído a Keely até o parque. A teoria principal é de que ele teria dito a Keely que queria caminhar um pouco mais e ela não teria visto problema nenhum, já que ela confiava muito nele. Lá ele foi chegando mais perto, tentando alguma coisa com a Keely, mas como ela não tinha interesse nenhum nele, ela o rejeitou. E essa rejeição acabou deixando ele muito violento e aí ele foi lá e violentou ela. E durante a violência, enquanto ele estava violentando ela, ele tirou a vida dela. A perícia também falou sobre a frieza do Wesley, já que ele estava falando para todo mundo que não sabia de nada. Depois de aproximadamente 3 semanas, o Wesley foi condenado por 2 acusações de violação e 3 de abuso sexual. Ele foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de conseguir a liberdade condicional após cumprir 29 anos e 45 dias de pena. Alguns amigos, familiares e simpatizantes, pessoas que se comoveram com o caso da Keely, eles escreveram algumas cartas e colocaram também flores no riacho onde ela foi encontrada. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e nunca do que essas pessoas más fazem. Se você gostou desse vídeo aqui, eu peço que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe para todos os seus amigos. Se você puder também, se torne membro porque isso ajuda muito. Então, por hoje é só. Até a próxima e tchau!